Olá, segundo médio. Então, voltamos aí para a videoaula de flexão dos adjetivos. Essa é a parte 2. Então, nós vamos falar sobre a flexão de grau. A flexão de grau ela pode ser dividida em dois subtítulos, vamos dizer assim. Nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. Essa matéria, gente, vocês já viram no Fundamental 1, então vocês só vão relembrar, tá bom? Então, toda essa parte vocês já viram, então facilita um pouco aí a compreensão do conteúdo. Então, iniciando aí com a flexão de grau, do grau comparativo. O grau comparativo, como vocês podem lembrar, é dividido em grau de superioridade, igualdade ou inferioridade, tá bom? Então, o grau de superioridade é quando, fazendo uma comparação com o adjetivo, existe uma noção de superioridade de um ser ao outro, tá? A superioridade, no caso do grau de superioridade, nós ainda temos uma subdivisão, que ele pode ser ou sintético ou analítico, tá? Então, isso nós já vimos. Sintético é tudo que é ligado à síntese. Então, quando nós temos apenas uma palavra que demonstra esse grau. Analítico, análise, então eu vou deixar mais abrangente. Então, eu tenho duas palavras que demonstram esse grau. Então, vamos começar aí pelo sintético. O sintético, eu vou dar um exemplo para ficar mais simples para eu explicar para vocês e para vocês entenderem. João é maior que Jonas. João, no que concerne a altura, vamos dizer assim, ele é superior a Jonas. Só que para que eu demonstre essa superioridade, eu usei apenas uma palavra que foi maior, tá? Então, eu usei uma palavra, eu sintetizei, eu fiz um resumo. Então, nesse caso, eu tenho um grau comparativo sintético. O analítico é quando eu vou abranger mais, eu vou aumentar esse conteúdo aí, eu vou aumentar esse significado. Então, no que concerne a altura, João é superior a Jonas. Então, como que eu posso falar isso aí usando uma análise maior? João é mais alto do que Jonas, tá? Ou João é mais alto que Jonas, tanto faz eu usar o do ou não, tá? Aí eu usei duas palavras para fazer essa comparação. Então, o advérbio mais e o adjetivo alto. Então, João é superiormente alto, vamos dizer assim, a Jonas, tá? E para isso eu usei duas palavras. Como eu usei duas palavras, eu aumentei aí o sentido, eu tenho o grau comparativo analítico, tá bom? Né? De superioridade, tá bom? O único grau comparativo que tem essa subdivisão é o de superioridade. O de inferioridade ou de igualdade não tem, então é bem mais simples. Então vamos para o comparativo de igualdade. Comparativo de igualdade é quando eu faço uma comparação de alguma qualidade e os elementos que eu comparo são iguais, tá? Dentro desse adjetivo. Então, usando o mesmo exemplo, João é tão alto quanto Jonas. Então, no que concerne a altura, eu fiz uma comparação entre João e Jonas e ambos são igualmente altos, tá? Então, eu usei aí a fórmula: João é tão alto quanto Jonas, tá? Então, eu usei o tão para poder demonstrar essa igualdade dentro do adjetivo alto, tá bom? E para encerrar essa parte de inferioridade, João é menos alto do que Jonas. Então, eu usei aí o menos para demonstrar que João é inferior a Jonas no que concerne a altura, tá bom? Então, usando o adjetivo alto, eu fiz uma comparação e cheguei à conclusão que João é inferior a Jonas nesse sentido. Então, João é menos alto do que Jonas. Tudo bem? Então, só relembrando essa parte, super simples, né? O superlativo. Então, como vocês já sabem, o superlativo é um exagero. Então, é algo que é exagerado. Então, existe uma comparação, mas é uma comparação exagerada, tá? O superlativo também tem duas subdivisões. O superlativo pode ser ou absoluto ou relativo. Ele é absoluto quando eu comparo aquele ser a tudo e mesmo assim eu faço um exagero, tá?
O absoluto também tem aquela mesma subdivisão do comparativo de superioridade. Ele pode ser analítico ou sintético e o sentido é o mesmo. O analítico, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. João é muito inteligente. Eu usei muito e usei inteligente, fiz uma comparação abrangente, então João, não estou dizendo que ele é mais inteligente que alguém, ou então não estou dizendo que ele é o mais inteligente do mundo, eu estou dizendo que ele é muito inteligente. Então eu estou fazendo, ele é um exagero por si só, tá? E eu usei duas palavras para falar esse exagero. Ele é muito inteligente, tá? Então, por isso que ele é um analítico, tá? O sintético, da mesma forma que nós já vimos, tem esse sentido de síntese. Então, eu vou usar apenas uma palavra para poder fazer esse exagero. Então, o João é inteligentíssimo. Então, eu vou usar um sufixo aí, agregado ao adjetivo, para demonstrar esse superlativo sintético. Tudo bem? O relativo. O relativo, ele se divide em relativo de superioridade e de inferioridade, bem simples. Então já vou passar logo os exemplos que fica mais fácil para eu explicar. João é o mais inteligente da classe. Aqui, gente, qual que é a diferença entre o absoluto e o relativo? Percebam que o relativo, eu faço uma comparação mais específica. Então ele não é simplesmente muito inteligente ou ele é inteligentíssimo. Eu faço uma comparação, eu uso um espaço físico para fazer uma comparação. Ele é o mais inteligente da classe, ele é o mais inteligente da escola. Então, comparando a uma série de pessoas, eu estou fazendo essa comparação e digo que ele é inteligente, né? Mas eu exagero um pouquinho. Então, ele é o mais inteligente da classe, tá bom? Isso só voltando, né? Falando de superioridade. De inferioridade, o raciocínio é o mesmo. A diferença é que ao invés de usar mais, eu uso menos. Então, comparando o João à sala de aula, ele é inferior no que concerne a inteligência. Então, o João é o menos inteligente da classe. Tudo bem? Gente, encerramos aí essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijinhos para vocês. Tchau, tchau.